Eu gostei desse negócio aí. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de bateria, não. Mas o Pedro tocou bateria hoje de uma forma suave, gostosa. Isso é bom. Mauro, sem saber, já fez uma introdução da ministração. Eu falei sobre a ministração na semana passada, ilustrei como uma criança que mama. Hoje não seria diferente, uma criança que cresce. Uma criança que cresce. Nós somos essa criança em Cristo Jesus, pelo processo de crescimento. Mas será que precisamos continuar crianças? Será que não se faz fases de crianças, primeira, segunda infância, puberdade, pré-adolescência, que é adolescência e vida adulta? Será que essas fases também, mesmo que eu não esteja vendo, mas a fase intrauterina, há um processo de crescimento claro, nítido, da formação estruturais de todos os órgãos, principalmente o coração, pele, osso, nervos. Isso leva-nos a refletir que o crescimento é algo que não depende de nós e vai normalmente. O crescimento fisiológico, sim, mas o crescimento psicológico, não. Muito menos o crescimento espiritual. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versos 9b até o 13, diz: não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda obra. E agora vem o tema: crescendo no conhecimento de Deus. A consequência, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Essa é a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus amado, eu sei que já oramos, mas eu quero orar de novo a Ti. Eu quero e preciso da intervenção do Teu Santo Espírito para conduzir, Senhor Deus, na ministração dessa palavra. Tantas coisas para falar sobre isso, mas eu preciso remir o tempo e que Tu me ajudes, Senhor, a falar daquilo que Tu queres que eu fale e não aquilo que eu pretendo falar, seja com princípio intelectual, mas seja tão somente pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Essa situação de você crescer psicologicamente requer uma necessidade imperiosa de você estudar. Você estudar não só na teoria acadêmica, mas você estudar também pela própria vida. Tem tantas pessoas que não chegam a estudar, mas aprendem a vida. Basta você ir nossos irmãozinhos que trabalham na zona rural. Muitos deles não chegam ao 3º grau, muitos deles não chegam às vezes até o 2º grau, que hoje agora não é mais 2º grau, né? Mudou, não é? Ensino médio, né? Ensino médio. Eu pensei que ainda preservasse 1º, 2º, 3º grau, e não é mais não nisso, né? Mas, bom, muda tanto. Então, a gente vê muitas vezes que a sabedoria daquelas pessoas, do trabalhador rural, às vezes é muito mais contundente do que uma teoria de universidade.
Às vezes até diz que a melhor faculdade é a faculdade da vida. É a faculdade que você estabelece uma relação de aprendizado com a própria dor. E dizem também que a teoria sem prática é um improviso, assim como prática sem teoria é uma abstração, ou vice-versa. Vai depender do ângulo da visão do gestor. Isso foi dito por Chaveneto e isso foi dito por tantos outros teóricos do princípio da administração. Então, se você precisa da teoria, e é importante, é imprescindível, quanto mais você ter e usar o manual de fabricação do instrumento. Exemplo, nós brasileiros temos uma mania de não ler, pelo menos o que eu acho, de ler manual. Principalmente os homens. A gente pega um equipamento novo, é assim, César? Então um já... É assim, Pedro? Então ótimo, então já tem 3 comigo, Também, Sandra? Pois é. A gente às vezes pega e vai montar, as mulheres nem tanto, não é, Joyce? Não? Minha irmã, né? Não, né? Também não lê, também não, né? Então posso falar de maneira geral. Temos a mania de instalar as coisas sem ler. Temos a mania de usar as coisas sem ler. Me faz lembrar quando eu morava muitos anos atrás, não em São Paulo, mas na Vitória da Conquista, na Bahia. Eu fui ser auditor ali naquela região, e eu tinha que andar com um ferro elétrico, não é? Porque às vezes chegava num determinado hotel e não tinha lavagem a seco, alguma coisa, aí você tinha que passar o ferro elétrico. E eu tinha comprado esse ferro, um ferro pequenininho, e esse ferro era um ferro a vapor, e eu só vim descobrir que era a vapor 6 meses depois. Ou seja, um ferro lindo, né? Mas eu nem sabia que era vapor. Eu peguei o ferro lá, né? Para passar roupa, né? E você às vezes perde. Comparando essa falta de sensibilidade para com perceber as benesses, vamos dizer assim, as vantagens, as regalias e as coisas boas que possam advir dos produtos a mais, do produto em si, é porque você se esquece de ler. Eu acho que o manual, o qual vocês já perceberam que eu quero me referir, é o manual do homem. Peraí, e o homem tem manual? Tem manual de fabricação. Uns têm fabricado por Deus, outros têm filhos do amor de Deus. Porque se só for fabricado, aí é filhos da criação, porque ainda não declarou Jesus, então é só filho da criação, não é? Então made in God, então fabricado por Deus, não é? E é bom ser fabricado por Deus, mas sendo filho da criação. Tem coisas que a gente precisa aprender, e esse versículo por si só já diz tudo acerca de crescimento. Crescimento que eu estou me referindo é crescimento na graça. Por quê? Porque no introdução, no início desse culto, eu falei sobre o crescimento do conhecimento, lá de 1 Pedro, o crescimento do conhecimento. Se você só cresce no conhecimento, você vira intelectual. Se você cresce só na graça, você vira fanático. E se você quer crescer nos dois sem ser de equilíbrio, às vezes você vira uma pessoa soberba. Porque na verdade o bom é buscar o equilíbrio dessa relação. Às vezes que quem não quer cresce só na graça, não é? E não cresce no conhecimento, vira menino, não é? Quem cresce só no conhecimento vira um homem diferente, sem os princípios do menino. E às vezes quando você não quer crescer em nada, você vira um anão. Não cresce mesmo, então não tem jeito. Com todo respeito às características do anão. Mas uma das características que eu queria abrir aqui é a palavra de Jesus Cristo, quando ele diz lá em João 13,15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós
também. Eita! Por isso que eu digo que a palavra pode até matar, mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma das características mais fortes é que Deus deu exemplo dizendo: eu me fiz homem, o meu filho representa a mim, e ele agiu como homem, e como homem ele disse: eu fiz, eu pude fazer. Se eu pude, você também pode. Porque Deus disse para ele que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se transformou em carne e habitou entre nós. Isso lá o evangelista João escrevendo. Então, nenhuma melhor introdução do que dizer que o próprio Jesus diz: eu fiz, eu consigo fazer, eu cresci. Eu cresci. E ele cresceu nas 3 características. Mas para nós é necessário crescer, é fundamental crescer, é imprescindível crescer. Mas tem umas características de umas igrejas, com todo respeito à metodologia delas, chamadas igrejas celulares, ou seja, igrejas baseadas em célula, que é uma ideia excelente. Mas a ideia é maravilhosa, mas a aplicabilidade é igual a peito de homem, não é para nada. Porque passa às vezes células 10, 15, 20 anos, já tem mais ou menos isso, em torno de 15 anos de existência das igrejas celulares. Quiseram copiar a técnica de John Wesley, grande teólogo, grande evangelista, grande pregador, onde ele fez os pequenos grupos. Os pequenos grupos são imprescindíveis para o crescimento do povo de Deus. Mas as pessoas, às vezes em células, terminam fazendo igrejas dentro de igrejas, sem desenvolver absolutamente a amplitude do conhecimento espiritual. Às vezes vão até para a igreja, ou para as células, e aí serve de maneira geral, para um centro de encontro social. Eu vou rever minha amiga, eu vou rever meu amigo, vou bater um papo com ele, antes ou depois do culto, mas eu sei que eu vou. Mas o objetivo não é o maior princípio do culto, que é adorar a Deus, que é reverenciar o próprio Deus. Então, o primeiro ponto que o versículo nos mostra é conhecer plenamente a vontade de Deus. Olha, meus amados, tem coisa mais difícil do que você saber a vontade de Deus, sinceramente? Vamos falar a verdade. A vontade de Deus, ela está expressa na palavra dele. Ela está todinha aqui. Então é difícil porque eu não consultei o manual. É difícil porque eu não examinei as escrituras, porque ela testifica dele. E aliás, dos 3, do Espírito de Jesus e de Deus. Então, a primeira coisa, quando você vai tomar uma decisão na sua vida, e você fica em dúvida, se essa é a vontade de Deus, eu acho isso de uma declaração clara, que você não lê a palavra. Porque se você ler a palavra, você vai, por mais difícil que seja uma decisão, você vai descansar nele, colocar no pé da cruz e dizer: eu estou te entregando, preciso do teu discernimento, preciso da tua ajuda para eu ter uma visão ampla, e eu quero fazer segundo o teu querer, e não o meu. Segundo ponto, sabedoria e entendimento. Isso aqui não foi nada meu, isso aí é só replicando o que o versículo que foi lido, o que o texto o que foi lido oficial, para que nós, irmãos, possamos entender a vontade do Senhor pela leitura de sua palavra. Sabedoria e entendimento espiritual. Teve um homem que pediu sabedoria para governar o povo. Deus não se limitou apenas a dar a ele sabedoria. Tiago fala sobre inteligência. Aquele que não tem, peça, e Deus dará indistintamente, deliberadamente, à vontade, para aquele que crê. Salomão pediu, e Deus não deu apenas sabedoria para governar o povo, mas deu entendimento, sabedoria e inteligência. Coisa linda, não é?
E a Bíblia diz que Salomão pode ter igual, mas não ninguém melhor e mais sábio do que o próprio rei Salomão. Sábio para muitas coisas espirituais, mas outras que não vale a pena aqui ressaltar. Às vezes desobedecia a voz do Senhor. Mas é necessário que eu possa entender os aspectos e meandros da espiritualidade. E não me limitar apenas ao conhecimento factual dos registros de Jesus e dos fatos que Jeová se manifestava para o seu povo. O terceiro item dito no versículo é viver de maneira digna do Senhor. Opa! Se eu tivesse tempo, eu iria discorrer em cada item aí, passar a noite toda. Mas a maneira de viver corretamente diante do Senhor é tal qual Jesus crescia. Também a gente vai citar um versículo que ele crescia em estatura, crescia em entendimento e crescia em conhecimento de Deus. Jesus disse lá no início da ministração que ele conseguiu fazer. E ele disse também que nós poderíamos fazer muito mais coisas do que ele fez. Gente, imagina a nossa capacidade de fazer mais do que o próprio Jesus fez. Mas ele condicionou uma coisa: desde que usem meu nome. É a maneira de viver, é a maneira como você vai muito mais além do que moral. A gente fala sobre ética. Ética é aquilo que você faz escondido e que pode mostrar às pessoas. Isso é ética. Ética, uma outra definição mais simples, é ter duas bochechas vermelhas, vergonha na cara. Isso é ética. É muito mais forte do que moral, porque moral a sociedade espera, a ética não. A ética você pode cuspir no elevador, ninguém está vendo, mas hoje como tem câmera, eita, alguém viu. Ética é aquilo que você faz para Deus, com Deus, ou a mesma até sem você perceber, sem Deus. A maneira de viver digna aos olhos do Senhor é aquele que a sua consciência fala muito mais forte quando você pisa na bola com alguém. E a própria Bíblia relata que o objetivo desse crescimento é agradar a Deus. Agora, um detalhe, que a palavra lá diz, plenamente. A palavra não diz agradar a Deus tão somente, que seria suficiente para dizer agradar ao Senhor. Mas agradar a Deus plenamente. Não adianta eu ministrar aqui e não viver isso na hora que eu sair. Não adianta eu viver isso na hora que eu sair e não querer ministrar isso junto aos meus. Não adianta eu querer ministrar junto aos meus se eu não quiser ministrar junto aos dos outros. Não adianta eu querer ministrar junto aos outros se eu não posso viver no esconderijo, sozinho com Deus, para aplicar e viver aquilo que eu prego. Qual o resultado dessa escolha? Amadurecimento cristão, aperfeiçoamento cristão, desenvolvimento psicológico do cristão e espiritual. Esses 4 itens aqui que foram lidos já prepara você e a mim para ter um aperfeiçoamento, para ter um amadurecimento, para ter uma maturidade espiritual. Opa, legal. Segundo, edifica o corpo de Cristo. Eu não consigo entender, por exemplo, quando eu chego para uma pessoa e digo, olha, você daria um excelente... Eu digo, por exemplo, a Elaine, você daria uma excelente psicóloga. Mas ela quer ser arquiteta, vai ser arquiteta e Deus vai abençoar como arquiteta. Mas eu quero insistir, porque a gente fica procurando brasa, né, para a nossa sardinha, né? Quanto mais psicólogas de Deus, quanto mais psicólogos de Deus, melhor, não é? Porque a gente dá uma outra conotação, uma estrutura de intervenção psicológica, não é? Então isso é importante, mas tem um detalhe: todos vocês que estão me escutando, inclusive você que está nos vendo pela internet, eu digo, você tem um propósito escolhido por Deus. O seu perfil é evangelizar, é edificar vidas, é conquistar almas para o reino. As pessoas não entendem que o ID de Jesus é um ID estabelecido para todos nós.
Então não precisa ter perfil de, não, eu sou pregador, não, eu sou tímido. Todos nós somos pregadores e pregadoras da palavra do Senhor. Tá bom, eu sou surdo mudo. Não, quem é surdo, não, quem é mudo porque não é, que é surdo, não é assim? Então, eu não consigo falar, não tem problema. Mauro Roberto estava um dia comigo, eu e César, Mauro Roberto, não lembro como fosse hoje, no shopping Guararapes, há muitos anos atrás, e do nosso lado a gente estava comendo, tinha uma quarta pessoa que eu não lembro, era eu, você, Mauro Roberto e uma outra quarta que eu não lembro, numa mesa, e na mesa de junto tinha 4 pessoas que falavam com libras, e Deus tinha me determinado que eu poderia dar uma aula de libras para todos os professores da faculdade. Então eu trouxe uma irmã de Deus maravilhosa, uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, para dar aula para todos os professores, porque até o ano 2020, parece, 2018, sei lá, todos os professores eram obrigados a saber línguas e sinais, ou seja, libras. E eu pedi aos professores e facultei para todos os alunos da faculdade. Quem é o enxerido que vai aprender libras? Quem? Mauro Roberto. Como é que um cego vai aprender libras? Não é? Pois é, o que aconteceu? Quando ele chega lá, eu chego com ele lá, né? A professora olha, e o filho da professora é uma pessoa também que não escuta, não é? E ele só se comunica com libras. E vai agora Mauro Roberto falar em libras. Pois é. Então, depois que Mauro Roberto teve mais ou menos umas 3 ou 4 aulas, aí eu, César, Mauro Roberto na mesa, do lado tem as pessoas. Eu vou testar para saber se o meu investimento valeu a pena. Ô Ceguinho, vem cá, vamos passar aqui. Aí olá, eu toco assim, olá. Eles às vezes não falam, eu não falo ali, mas ele lê os lábios, não é? Você poderia falar, e as pessoas às vezes acham que eles são loucos, né? Você poderia falar, não tem nada, né? Fala normal, na mesma altura, porque ele não vai escutar mesmo, né? Ele vai ler, você poderia falar com esse nosso irmão? Aí o Mauro Roberto escutou, né? Aí virou a cadeira, e Mauro Roberto foi pegar nas mãos dele, como ele estava explicando. E ele se comunicou com o Mauro Roberto, porque ele não podia falar. Mauro Roberto precisava ouvir. E aí eu vi o crescimento de Mauro Roberto em libras, foi interessante. O meu crescimento de saber que algumas coisas que não poderia fazer em libras, que era xingando as outras pessoas, ou até mesmo desrespeitando alguma brincadeira que a gente fazia, que eu não sabia o que significava isso, não é? Olha aí. Aí tem muitas coisas que a gente brincava, não sabia, e terminamos aprendendo. Ou seja, crescemos em um item bobo aos olhos de muitos, mas fundamental aos olhos intelectual de uma comunicação. Sem comunicação é difícil de você interagir. A comunicação ela pode ser feita de qualquer ângulo, de qualquer forma, mas você precisa ter a consciência de aprender a crescer na comunicação. Frutificar na caminhada e na obra de Deus. Muita gente aprende necessidade do fruto do Espírito, que é o amor. E as virtudes do Espírito promovidas e provocadas as consequências desse amor. Como alegria, gozo, longanimidade, benignidade, enfim, uma série de coisas que Deus vai te dar fora do que a Bíblia até mesmo relata. Porque tem muito mais coisas para você aprender e exercitar e aplicar do que nós imaginamos. Último item. Qual é o resultado de todos desses pontos? Conhecer a Deus. Então, ótimo, maravilha, terminamos a ministração. Não foi rápida? Pois é, tudo isso é para sensibilizar vocês, para dizer que crescer em Deus, crescer em Jesus é imprescindível. Pois é. Mas espera aí, mas eu quero crescer, e qual é o alimento que eu vou ter? Porque agora eu já estou sensibilizado, porque a necessidade de crescer, para agradar a Deus, para edificar a obra, para poder gerar entendimento da vontade do Senhor, para poder edificar a igreja, o corpo de Cristo, para fazer com que as pessoas percebam a boa e perfeita e agradável do Senhor, saber discernir qual é a vontade do Senhor, ler a palavra e orar e fazer tantas coisas. Agora,
alimento líquido. Veja que coisa. Eu, quando leio esse versículo, e me dá uma tremedeira nas pernas, porque eu já não tenho mais alimento líquido para comer. E essa semana eu tomei uma decisão, porque eu estava almoçando com um amigo. Eu estava almoçando e daqui a pouco eu termino de almoçar, não é? Com a minha consciência relativamente em paz, que eu botei 1/3 de salada, 1/3 de arroz integral e 1/4 de salada, 1/4 de arroz integral e 2/4 de carne. Consciência doeu, eu olhei de um lado, olhei do outro e saí comendo aquela costela maravilhosa. Cadê o Ricardo? Não está aí? Aí o que aconteceu? Quando eu terminei de comer a costela, aí o dono do restaurante chegou e falou assim: pastor, saiu um carneiro agora, um cordeiro daquele que o senhor gosta. Aí eu disse: Jesus, traga. Vocês riem porque não é vocês, mas vocês vão ver o que Deus fez. Aí eu comi o carneiro delicioso, tomei um suco de laranja com gengibre e limão. E aí quando eu estava desfrutando, olhando o tempo do relógio que eu poderia soltar, aí eu comecei a ler os e-mails. Quando eu olhei pela janela, o Júnior disse: ô diretor, me chama, ô diretor, sou o Júnior. Ainda bem que eu já terminei, ninguém vai ver nada, né? Aí ele chega, é totalmente distante para chegar a mim. Ele tem que ir lá, fazer o prato dele e voltar e buscar um tanto de distância impressionante. Mas ele não vai me procurar. Fica tranquilo, eu nem me preocupei com isso. Daqui a pouco o Júnior pega e bota o prato dele na minha frente. Eu olho para Júnior, olho para o prato dele, olho para Júnior. Ele disse: diretor, tá vendo como eu estou comendo agora? Aquele Júnior que você conhecia não é mais. Já bastava a consciência doendo, o Espírito falar, e ainda o Espírito tinha que levar esse cabo para minha mesa. Pelo amor de Deus. Aí eu disse: Júnior, o que é que você fez, filho? Eu fiz bariátrica, pastor. Aí eu: tá, você fez bariátrica, tá certo. Aí ele começou a falar: meus amados, eu acho que não dava 150 gramas todo o prato de Júnior. E sabe qual foi o mais terrível na minha vida? É que ele deixou a metade. Aí a minha consciência doía, Júnior, né? E aí eu dizia, aí ele dizia: olha, veja, eu passei 15 dias antes de fazer a cirurgia, eu emagreci 10 quilos. Aí os meus olhinhos: como é que você foi? Como é que você foi? O que você fez? Eu tomei só líquido. Eu saí revoltado daquela mesa. O dono: gostou gostei. Eu saí com a consciência doendo. Saí do restaurante, caminhei no sol escaldante, voltei, subi um hall de escada de propósito, não aguentei para o segundo. Aí entrei para o elevador. É porque eu estou fazendo exercício escondido agora, para vocês não mais perturbarem comigo. Eu estou fazendo escondido. Aí terminei agora dizendo. Aí não tem coisa pior, meus amados, do que você querer comer o sólido e não poder comer, porque você ainda não comeu o líquido. E você está comendo o sólido de uma forma errada, e você tem que começar tudo do zero. Por isso que tem pessoas no discipulado, por exemplo, a própria Marcela faz parte do discipulado. Tem muita gente ali no discipulado que não precisava nem estar no discipulado. Não é verdade, Elaine? Porque já conhece a palavra. Você é uma delas, não é? A Eliana é outra. Mas sempre a gente aprende do líquido e absorve o alicerce necessário. Mas veja o que Paulo diz, escrevendo a Hebreus capítulo 4, versículo de 12 a 14. Apesar de ser longo, ele diz: porque devendo já ser mestre pelo tempo. Opa, olha aí, o tempo tem que mostrar a maturidade do ser humano. É o óbvio, é o simples. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Ou seja, em outras palavras, tu é velho, não tem vergonha, e tu ainda vai comer isso tudinho, Carlos Mendes. Precisa aprender. E ele diz: quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tem gente que não sabe quais são, ou qual é o fruto do Espírito Santo. Não estou exagerando.
80% do que faz o discipulado comigo, quando eu pergunto, a maioria erra. Estou exagerando? Quem já fez, César? Tu nem lembra mais, né, filho? Lembra, né? Que bom. Quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Veja que coisa linda. É Bíblia, gente, não tem nada de alteração ali bíblica. É Bíblia pura, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra de justiça, porque é menino e não conhece. Aí todo mundo que se alimenta de... Pode observar, nas 5 primeiras aulas de discipulado, todo mundo fica ansioso querendo a aula 17ª, que é a aula de guerra espiritual, e precisando e necessitando de alimento líquido, mas já quer sólido, já quer comer sólido. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Outra tradução fala de busca da perfeição, porque nós não somos perfeitos. Perfeitos? Só Jesus. Isso é Paulo dizendo aos hebreus, claramente, que nós precisamos aprender Bíblia para nos alimentar como base inicial. Eu saí, meus irmãos, para dizer a consciência doendo, eu tomei uma decisão. Eu fui atender o paciente, ele tinha me visto no restaurante, aí pronto, piorou a situação. O senhor comeu ali também? Foi, pastor? Comi. Tá certo. Aí tá. E eu cheguei suado, não é? Aí ele fez: o senhor está suado, pastor? Disse: é porque eu subi 2 vão de escada, 2 só. 1, 2, não é? Cada andar são 1, 2, 3, parece, sei lá. Eu subi 2, não aguentei. Eu cheguei em casa revoltado comigo. Cheguei em casa já 10h30 da noite. Disse: não vou comer mais nada sólido, vou comer só líquido. Aí eu chego em casa numa fome tremenda, eu só tinha almoçado, não tinha jantado. Ai, meu Deus do céu. Quando eu chego, minha esposa faz arrumadinho de charque escondido dentro do forno. Eu descobri onde estava. Eu tinha que descobrir aquela comida, não. Ai, Deus do céu. Aí eu tinha ganho um presente de Celinha. Aí eu disse: eu acho que eu não vou comer isso aqui. Eu vou comer só um presente que Celinha mandou para mim de ovo de capoeira, que eu gosto de ovo de capoeira. Aí fritei 2 ovos de capoeira. Vou só fritar o ovo de capoeira. Tomo água. Procurei suco, não tinha suco ainda, estava congelado. Aí eu tomo água e vou dormir, vou ficar com a consciência em paz. Aí fritando o ovo e a consciência olhando para o arrumadinho. Estou rindo porque não é você. Aí fritando o ovo e a consciência: como é que eu posso crescer se eu não estou obedecendo a palavra de Deus, quando diz assim: cuide do meu tempo, do tempo do meu espírito, filho. Eu comi. Quando minha esposa chegou do ensaio do coral com os meninos, ela fez: você já comeu? Você quer mais? Eu disse: não. Ela achava que eu estava com raiva porque eu cheguei e botei, mas não, eu estava com raiva de mim. Raiva de mim. Por quê? Porque você, quando não consegue crescer, você olha para você mesmo e tem vergonha. Tem uma série na Netflix, fazer propaganda, chamado Lúcifer. Muito interessante. Eu estou fazendo uma condensação. Eu pedi ao Ricardo, pedi a Ricardo, e para ele poder me ajudar. Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar a isso para o acampamento. A sinidóximo do acampamento vai ser uma aula sobre Lúcifer. Vai ter, filha? Vai ter, amém. Então eu vou pedir a Liana que ajude ele, porque eu vou precisar só de saber. São 40 minutos mais ou menos cada episódio, e eu quero apenas 1 hora de episódio. E tem muitas coisas ali muito interessantes, biblicamente, baseado em Bíblia. E o cara chegou e disse: você parece que não conhece o Satanás? Diz para ele, ele fez assim: eu conheço, vejo ele todo dia no espelho.
nessa hora, eu vi que não era eu e Deus, era eu sozinho, desobedecendo a voz do Senhor que está dentro de nós para crescer, porque Deus fala bem claramente. E se eu não quiser crescer? Tem muitas igrejas, aliás, corrigindo, tem muitos irmãos dentro da igreja que não quer crescer. Eu visitei por um período, eu fiz uma pós-graduação lá em Minas Gerais, na Fundação Dom Cabral, fiz o meu MBA lá, de gestão e finanças, e eu ia visitar toda essa parte da fundação, e tinha lá, porque mineiro gosta muito de pão de queijo, e eu não gostava muito de pão de queijo não, mas esse período foi tão interessante que era pão de queijo apenas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã cedo e tal, porque o mineiro é assim, é pão de queijo, né? Não é assim? E aí eu aprendi a comer pão de queijo. Gente, foi um mês engordando. Eu acho que esse processo de engorda já vem há muito tempo. Mas às vezes a gente diz assim, eu não quero crescer, porque as igrejas às vezes não desenvolvem. Então lá em Belo Horizonte, eu fui conhecer a Igreja Batista Lagoinha, que é muito interessante, eu ficava lá convivendo. E eu fui desenvolver, foi no início da igreja. A igreja era pequenininha, não tinha nada daquela estrutura toda. O estacionamento era na rua, não tinha nem estacionamento. A igreja, que praticamente o pastor Márcio ainda era pobre, simplesinho, um homem de Deus, um homem maravilhoso, a família também maravilhosa. Eu acho estranho é o André Valadão, criticando a Rede Globo e faz parte da gravadora da Rede Globo, né? Bom, mas não vamos entrar nessa linha não. E aí eu fui conhecer. E lá tinha uma beleza muito grande, sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você vai para uma salinha e vai passar durante 3 meses naquela salinha. Depois é que você vai para uma outra salinha, e assim tem discipulado do tempo todo dessas pessoas. E eu cheguei numa área, tinha assim umas 10 turmas feitas da Assembleia de Deus. Quando eu pertencia à Assembleia de Deus, do Tempo Central, a sala de estudo bíblico era no próprio templo. Então era turminhas assim, sabe? Era turminha assim. Às vezes a gente tem que falar baixinho. Eu não sei se hoje ainda tem isso, né? Não tem ainda escola dominical assim, não é? Aí ficava só os pedacinhos assim e eu ficava lá, não é? Então eu aprendi que é importante o crescimento dentro da igreja, não só no líquido. Mas se eu não quiser crescer, eu vou estar brigando entre o espírito e a carne, a espiritualidade e a carnalidade. Isso é uma característica que a gente precisa entender, que essa briga é constante. Hoje o Sandro compartilhou comigo uma ideia do Halloween. Eu achei muito rica, apesar que Rosa tinha me dito que o ano passado fez uma orientação. Aí eu disse, mas era bom que fizesse isso antes. Eu não sei se a Grazi fez alguma coisa hoje. Fez? Ótimo, depois eu quero comer. E vamos repetir isso na próxima sexta-feira, Grazi, com a próxima professora, por favor, para a gente poder sedimentar essa visão de visão errada de Halloween, que já hoje várias cidades no sul do Brasil já não estão mais fazendo com o nome Halloween, mas Dia da Diversidade Cultural. Eu achei muito interessante, porque aí não faz esse tipo de brincadeira e faz com que, respeitando a cultura que é demoníaca, né? Infelizmente, demoníaca, você ainda vai para a origem do entendimento do Halloween. Mas essa espiritualidade e a carnalidade, que é o que mais aflige nossos características, tem lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que diz: e eu, irmão, não vos pude falar como as espirituais. Veja, tem coisas, pastor, fale. Eu vou falar não, que Deus não me autorizou a falar. Por quê? Porque o irmão ainda não está muito espiritual, o irmão ainda está muito carnal. Se eu falar vai ser escândalo. E Paulo não fez diferença não, ele escreveu aos Coríntios a mesma coisa. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Veja, Paulo chamando eles, homens carnais e meninos. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, ele esperava que eles já poderiam comer alimento sólido,
porque o líquido já tinha passado. Pastora Deia e o pastor Nelson não precisavam de fazer discipulado, mas me deram a alegria de participar das quinta turma, não é? Eu disse: pastora, você não vai aprender nada não, pastora. E ela disse: eu gosto. E acho que valeu a pena, não valeu, pastora? O discipulado? Para Nelson, valeu, Nelson? E uma pessoa que já conhece muito a palavra do Senhor. Mas o que é que Paulo continua dizendo? Porque ainda sois carnais. Eita, agora entrou grosso. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os próprios homens? Lembra o elogio que eu fiz a Marcela aqui? Por sinal, eu vou depois, eu tenho alguns amigos da Divec, e eu vou entrar em contato com o pastor Gilvan e fazer um elogio à forma como ele atendeu a Marcela. Eu vou ligar para ele e vou dizer: pastor, aqui é o pastor Carlos Mendes da Docmos, eu queria lhe fazer uma visita, e eu tenho certeza, porque eu fui bem recebido. Peraí, o pastor Gilvan é um moreno baixo. Eu já conheço ele, ele me abraçou, me acolheu numa turma, filha, que a gente fez Casados para Sempre como líderes, e ele foi lá me cumprimentar. Lembra? Não foi ele? Agora lembrei dele. Mas eu vou lá falar com ele só pela forma como ele tratou. Um homem de Deus, um homem coerente com a Sagrada Escritura, onde já tivemos problemas sem eu nem conhecer pastores do passado da igreja, né? E que hoje Deus me dá o privilégio de poder comungar com esses pastores, não é? Ou seja, bom é que a ovelha precisa entender que não tem que estar comendo em 3, 4, 5 apriscos, não. Ela tem que estar comendo no aprisco dela. Se por acaso ela não está se dando bem, ela não está sentindo que está saindo líquido para o sólido, ela tem que ir o pastor dela: pastor, eu precisava que o senhor me autorizasse a ir ali, que eu quero conhecer. Vá, filho, porque eu sempre digo isso no discipulado: o veneno na panela, como dizia Eliseu, é perigoso. Tem muita gente comendo veneno, é comida envenenada. E precisa comer palavra de Deus, palavra de Deus. Por isso que se perde e não faz como a Marcela fez, tá? Não estou dizendo em fazendo apologia que você tem que deixar a sua igreja para vir para Docmos. Não. Eu estou ensinando a você, para você saber o que a palavra de Deus fala sobre ser carnal, gerando contendas, gerando invejas, gerando dissensões, com calúnias e difamações. O preço Deus dará. E se eu não crescer? Outra característica, dicotomia entre homem e menino. Entre homem e menino. 1 Coríntios 14, 20, diz bem claramente: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Ou seja, criança tem malícia? Não. É isso que a Bíblia manda dizer, e adultos no entendimento. Pare de comer agora comida líquida e comece a aprender a comer comida pastosa, para depois você entrar em comida sólida. Tem muita gente querendo comer comida sólida sem base bíblica. Se perde, porque não sabe qual o aprisco melhor para ela se alimentar. Bom, agora chegou onde eu queria. Depois que vocês foram sensibilizados, mostrei a vocês a importância de crescer, mostrei também a vocês a importância, meu Deus do céu, de respeitar o tempo, Carlos Mendes. Agora eu quero crescer. E o que tem que fazer para crescer? Primeiro, palavra. Medita a palavra. Foi lido aí em Salmos 1, diz bem claramente no 2: aquele que medita a minha palavra de dia e de noite, e tudo que fizer prosperará. É como uma árvore plantada na beira do ribeiro. Coisa linda, porque ele tem prazer na palavra. Mas eu escolhi 1 Pedro, dizendo: deixando pois toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Eu queria tanto que você está nos escutando, para você entender que a palavra de Deus não admite e orienta você a não murmurar. Pense nisso.
Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Esse versículo eu uso muito no discipulado, na primeira aula do discipulado. Veja, como meninos novamente nascidos, leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Isso é Bíblia, meus amados. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Outra condicional: se você não achar que Deus é bom, não adianta. Não adianta, você não vai crescer lendo a palavra de Deus se você já concluiu que Deus não é bom, que Deus não dá atenção a você, que Deus na verdade não dá nem aí para você, que Deus não olha você, que Deus não lhe escuta. É só murmuração. Mas é necessário nascer de novo, porque sinal que você não nasceu, você apenas se convertera. 2, ore constantemente. 1 Tessalonicenses 5 diz: orai constantemente, orai sem cessar. Diz assim, mas eu escolhi um outro versículo. Eu escolhi Efésios 6,18, que é o que a gente abre o culto. Veja o que diz lá: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Às vezes a pessoa chega a ter uma igreja dizendo assim: exija de Deus, reivindique. Que conversa fiada. Você tem que aprender a ser humilde. Deus dá a quem quer, quando quer, o que quiser. Exigir de Deus, você não tem autoridade nenhuma. É a mesma coisa de um vaso do barro perguntar ao oleiro: me faça um vaso. Não, vou ser um pinico. E não um vaso de flores. Vou fazer um vaso para outra coisa. Quem diz é o oleiro é que manda. E precisamos ter a humildade de insistir ao Senhor, até dizer assim, que as migalhas que caem da tua mesa, eu quero. E o que Jesus não tem condições nenhuma, porque Jesus deu um fora naquela mulher que a gente não consegue entender psicologicamente. Mas Jesus disse que não viu fé maior do que aquela. Quero crescer, então obedeça a Deus. Tem muitos versículos de obediência a Deus. Eu escolhi o 5,29 de Deuteronômio, que diz: quem dera eles estivessem sempre no coração. Meus amados, não é uma orientação para poder obedecer. Isso aí é um fato escrito por Moisés, do fato passado. Veja o que diz: esta disposição para temer-me. Eu queria que ele tivesse a disposição para temer-me. Eu queria que ele temesse comigo com essa mesma força, com essa mesma garra, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Tudo que nós obedecermos ao Senhor, os nossos filhos, os nossos netos nem saberão, mas eles serão abençoados. Eles serão abençoados. Terceira e penúltima coisa: cumpra o seu chamado. Como eu disse a vocês, Deus chamou a todos. Olha o que ele diz: ele mesmo deu um, Jesus Cristo, ele mesmo é Jesus Cristo, deu uns apóstolos, e outros a profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você está incluindo em qual? Ah, pastor, eu não sou pastor. Ah, pastor, eu não sou doutor. Ah, pastor, eu não sou profeta, muito menos apóstolo. Então você é evangelista, filho. Você faz parte da comissão do ID, e pregai o evangelho a toda criatura. Ali ele está englobando todo mundo. Cumpra o seu chamado, evangelize, fale do amor de Deus. Todas as vezes que eu passo no supermercado, quando eu vou falar no caixa, eu digo: boa noite, que Deus possa te abençoar. Deus sempre me dá uma palavra de conforto para a moça do caixa, sempre. Teve um dia que eu estava muito apressado e saí, e Deus disse assim: tu já não fazes mais como fazia antigamente. Eu falei para tu falares para ela e você não deu ouvidos a mim. Isso foi lá na Ibiribeira, num armazém de construção. Eu precisava correr para voltar para atender o outro paciente. E eu parei no carro e a voz de Deus disse assim: você não quis falar para minha filha. Eu voltei. Eu disse: desculpe. Ela disse: foi algum erro? Eu disse: não, eu quero dizer para você que Deus lhe ama. Deus tem muito carinho por você. Eu só disse isso. Deus te ama e Deus tem carinho por você. Quando eu olhei para a barriguinha dela, ela estava grávida. Ela começou a chorar. Alguma coisa
Ela precisava de ouvir isso. Mas se eu não escuto a voz do Senhor e apenas ouço a voz dele, eu não voltaria para fazer a obra, como evangelista que sou. E finalmente, frutifique o seu ministério. Que ministério? Frutifique na sua igreja, frutifique no ministério que Deus lhe deu, seja ele qual for. Todos nós temos um ministério, temos um chamado. Se é para louvar, se é para orar, se é para interceder, se é para ajudar, se é para botar água aqui no copo do pastor. Alguém botou essa água aqui para mim. Que Deus a abençoe. E mesmo que eu não dissesse que é para abençoar, Deus vai abençoar pelo gesto do cuidado. O que glorifica o meu Pai é que, olha, o que mais alegra o meu Pai, o que mais evidencia meu Pai, o que mais faz com que meu Pai seja conhecido, é que desfruto e dê fruto em abundância. Olha que coisa linda. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Meus amados, está aí os pontos para você crescer. Tem um autor que escreveu esse livro, Crescendo em Graça, o Bulhões, José Bulhões. Ele é um pregador muito forte, muito bonito, um homem de Deus. Ele diz: na vida cristã não basta nascer, é preciso sobreviver e desenvolver, crescer e refletir o caráter de Jesus Cristo, para que o crescimento seja uma realidade. É preciso orar, estudar a Bíblia todos os dias e trazer outros a Jesus. Se você esqueceu que eu abri essa ministração com uma palavra de Jesus Cristo, então eu vou fechar com ela também. Vou fechar com outra palavra dele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele disse: eu fiz, vós também pode fazer.